por falar em fartura, né? Farta tudo na Prefeitura Municipal de Aracaju, principalmente vergonha na cara. E é exatamente para combater dessa desorganização administrativa e a dilapidação do patrimônio público de uma forma geral em todo o Estado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado trabalham na chamada Operação Antidesmonte. Nesse momento, inclusive, acontece uma reunião no Ministério Público para discutir esse assunto. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com o repórter Diego Barros. Diego, muito boa tarde. É preciso uma ação mais enérgica do Ministério Público para não acontecer o que andam acontecendo aí em alguns municípios, né? Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Exatamente, é preciso combater para que os prefeitos que não conseguiram se reeleger ou que não tiveram aí os seus candidatos eleitos não possam deixar as prefeituras das cidades só com papéis e nada concreto, como você falou, dilapidadas, sem as questões de documentos, onde está o dinheiro, onde é que está tudo, por que sumiu. E é por isso que essa reunião está sendo feita aqui no Ministério Público. Inclusive, aqui ao meu lado está o senhor Ardir Machado, ele é diretor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Essa reunião está sendo definida o quê neste exato momento? Boa tarde. Na verdade, nós estamos aqui numa reunião de rotina. Toda semana eu venho aqui ao Ministério Público me inteirar de informações com o doutor Henrique Cardoso para dar continuidade dentro do Tribunal de Contas, em parceria com o Ministério Público, com a Operação Antidesmonte. Já houve algum registro de algo suspeito e que o TCE, juntamente com o Ministério Público, conseguiram evitar ou pelo menos chamar a atenção desse problema? Bom, quando o promotor requisita a presença do Tribunal de Contas nessa atuação conjunta na Operação Desmonte é porque certamente ele encontrou algum fato que demanda esta atuação naquele município. Porém, no tocante a algo específico, eu não posso descer detalhes porque a tarefa é sigilosa, somente o Ministério Público e os conselheiros podem tratar da matéria. Senhor Ardir, existe também uma recomendação de que seja criado um conselho, tipo para fiscalizar mesmo essas prefeituras. Isso está sendo controlado, visitado, visto, justamente para evitar que aconteça o que a gente não quer que aconteça, né, esse desmonte das prefeituras? Bom, o público lançou uma série de recomendações baseadas fundamentalmente na lei e nas resoluções do Tribunal de Contas. Todos os prefeitos receberam, os promotores de cada comarca estão emitindo. Estamos esperando que as equipes de transição, muitas já estão sendo montadas, mas que elas aqui ainda não, os municípios que ainda não fizeram, que montem. E também patrimônio, folha de pagamento, despesas, tudo isso está sendo monitorado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, com vistas a impedir que fatos que anteriormente foram noticiados pela própria imprensa ocorram novamente, como saques de boca do caixa, como colocação de areia e motor de carro, esse tipo de desmonte das prefeituras, a fim de que os serviços públicos tenham continuidade. Esse é o objetivo da Operação Desmonte. E a operação continua, por exemplo, quando houver a troca de governo? A operação ela tem um tempo fixado, né? Essa operação, tentando vislumbrar se houve ou não um desmonte, ela começou há uns 15 dias atrás e vai terminar no dia 31 de dezembro. A partir daí, um conjunto de elementos serão coletados pelo Tribunal de Contas e pelos promotores, e isso ficará na mão do Ministério Público a fim de promover as ações devidas a partir de janeiro. O que não impede que nesse intervalo de tempo algumas cautelares, por exemplo, sejam deferidas, sejam requeridas. Por exemplo, alguns municípios já estão com bloqueio de contas, já fruto da Operação Desmonte, que se percebe que alguns prefeitos não priorizaram a folha de pagamento. O Ministério Público pediu a cautelar normalmente tem sido concedida e os técnicos do Tribunal de Contas têm contribuído com o Ministério Público para avaliar o que fazer com com a receita que está bloqueada. Senhor Ardir, inclusive, a gente vai voltar ao estúdio agora porque o apresentador Tiago Elcias tem uma pergunta para fazer ao senhor. Pode fazer, Tiago, que eu estou ouvindo. Diego, é o seguinte, no que diz respeito àqueles municípios que, no apagar das luzes, agora, nesses últimos meses, tanto os vereadores como os prefeitos reajustaram os seus salários. Temos um caso aí de Maruim, que o prefeito vai passar a ganhar, a partir de janeiro, R$30 mil. Como é que o Tribunal de Contas vai agir em relação a isso?
Pronto, a pergunta é sobre os municípios onde houve um reajuste de salário, Maruim, Aracaju, reajuste de salário dos vereadores. O Tribunal de Contas pode intervir, pode entrar com alguma ação, fazer algo do tipo para evitar que este aumento seja dado a partir de janeiro para esses políticos? No contexto da operação de desmonte, esse não é um fato específico a ser considerado, né? Se houver o juízo do Ministério Público de que isso é um item a mais que prejudica a continuidade dos serviços públicos, então pode estar no contexto da operação de desmonte. Mas, do contrário, o que eu recomendo mesmo é que a sociedade procure o Tribunal de Contas através da ouvidoria ou até pelos meios formais o conselheiro de cada área, de cada município, para que o Tribunal de Contas possa agir. Ele tem competência, mas isso não seria exatamente na operação de desmonte. Senhor Adir, muito obrigado pelas informações, pela participação do senhor aqui no Balanço Geral. Tiago, é com você. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. Pois é importante que a gente destaque o seguinte: o reajuste desses salários, tanto por parte dos vereadores ao longo dos municípios e dos seus respectivos prefeitos, é legal, está dentro da lei. Agora, diante da crise que está instalada nesse país, no estado de Sergipe não é diferente. É uma imoralidade diante do que nós estamos observando.